Gente, que pena, hein? Uma cachorrinha morreu após ser atropelada lá no bairro Maringá, no município da Serra. As câmeras flagraram aí, ó, o momento em que o carro está passando pela rua. E aí, 2 cachorros aparecem saindo de uma casa lá, correndo por meio da rua, e foram atingidos pelo veículo. Um dos animais se feriu, mas conseguiu se levantar e saiu correndo. O outro não resistiu, morreu na hora. Vocês viram aí nas imagens que o motorista seguiu viagem, não parou sequer para olhar os cachorrinhos. E falando em crimes contra animais, uma nova lei prevê multa de R$4.000 por maus tratos aqui no estado. Deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavarini para trazer a novidade no Espírito Santo no ar. Quando dói no bolso, o pessoal costuma, né, ser um pouco mais cuidadoso com relação a esse tipo de crime, né, Gabriel? Pois é, Dudu, e é um cuidado que é necessário, como eu disse mais cedo. Só nos 4 principais municípios aqui da Grande Vitória, na Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica, foram registradas mais de 2.500 denúncias de maus tratos contra animais só em 2023. Essa nova lei que foi sancionada, ela prevê que sejam aplicadas multas que variam de R$ 429 a R$ 4.229, de acordo com a gravidade. Essa gravidade será dividida em 4 níveis, digamos assim. Mas para explicar melhor, para falar melhor sobre esse assunto, eu estou aqui com o secretário Felipe Rigoni, que é responsável pela pasta de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do estado. Bom dia, secretário. Conta pra gente quais são esses níveis de gravidade. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Veja, a lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Casagrande, ela basicamente divide em 4 níveis as infrações de maus tratos aos animais. A infração leve, a infração moderada, a grave e a gravíssima, né? O que serão essas coisas, nós vamos regulamentar agora. Então, agora que a lei está aprovada, nós temos 90 dias para regulamentar o que são cada nível dessas infrações e como que nós, através da Polícia Ambiental e dos órgãos de controle, vamos conseguir aplicar essas multas naqueles tutores que cometerem maus tratos. E aí o prazo que essas medidas serão estudadas, né, essas especificações serão estudadas é de 90 dias para que seja feito o decreto? Exatamente, vamos fazer um decreto regulamentando essa lei, dizendo como que o governo do estado, em parceria com os municípios, a gente não pode fazer isso sozinho, né, a gente vai conseguir fazer isso, em 90 dias teremos o decreto aprovado. É importante lembrar que além desta lei, nós temos a lei sanção, que é uma lei nacional, inclusive aprovada na legislatura passada, quando eu era deputado, inclusive, que prevê, inclusive, até prisão para quem cometer maus tratos com os animais. Então, isso aqui vem como um complemento, né, para essa lei nacional, para a gente aplicar esse maus tratos. Porque quem tem um cachorrinho, quem tem um gatinho, precisa entender que ele tem responsabilidade sobre esse animal e não pode levar ele a uma situação de maus tratos. É isso mesmo. A gente mostrou aqui agorinha mesmo no Espírito Santo no Ar um caso que aconteceu em Maringá, na Serra, de um homem que atropelou uma cachorrinha que acabou falecendo e não prestou socorro. Um caso como esse já seria enquadrado ali também nessas punições? Com certeza, um caso como esse seria enquadrado como grave ou gravíssima. Né? Então ele teria, e obviamente que se enquadra também na lei sanção, né, em caso até de uma prisão leve ali, porque é uma infração muito grave, é como você atropelar um ser humano e não prestar socorro, né? É nesse nível que nós estamos tratando, justamente porque nós temos responsabilidade sobre esses animais, né? Então a gente vai precisar sim ter um controle sobre isso e obviamente não só combater os maus tratos, mas promover o bem-estar animal. Por isso que é importante, no fim desse mês agora de julho, nós vamos lançar o Programa Estadual de Bem-Estar Animal, que inclusive essas multas vão para o nosso fundo, que vai sustentar, né, que vai financiar esse nosso programa, que será lançado agora no fim de julho. Tá certo, então, secretário, o Eduardo Santos tem uma pergunta diretamente do estúdio para fazer. Eu vou ouvir a pergunta e aí passo a pergunta para o senhor, tudo bem? Pode falar, Dudu. A minha pergunta ia ser exatamente essa, a respeito do que vai ser feito com o dinheiro arrecadado pelas multas, porque a preocupação é a seguinte: aplicar multa, tudo bem, mas para onde vai esse dinheiro da multa? Quem é que vai gerir esse dinheiro da multa? Essa seria a minha pergunta.
Pois é, Dudu, ele respondeu e eu também tinha essa pergunta. Não seria a próxima, mas seria uma das perguntas que seria feita. Secretário, a pergunta dizia a respeito justamente a para onde seria destinado esse dinheiro que fosse arrecadado com as multas. Você quer falar um pouquinho mais sobre o programa, então, aproveitando o gancho? Aqui, porque, inclusive, hoje, na Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas estão votando a lei que cria, né, a subconta bem-estar animal no Fundo Estadual de Meio Ambiente, que é para onde vão essas multas, né? Essas multas, quando aplicadas, irão para a subconta do bem-estar animal, que vai financiar esse programa, que chama PET Vida. Nós vamos lançar agora no fim de julho. Basicamente, ele vai ser um fundo a fundo com os municípios, ou seja, nós vamos repassar dinheiro para os municípios, que é quem está lá na ponta, né, que é quem está vendo o que está acontecendo, para que eles possam fazer 3 grandes coisas com os animais: castração, urgência e emergência e vacinação através da contratação de clínicas privadas. Então vai ser bem importante esse programa agora. Certo, secretário. Uma coisa que chama a atenção no início da nossa conversa, eu chamei a atenção para um número aqui da Grande Vitória, de que foram registrados mais de 2.500 casos nos maiores 4 municípios aqui da região. Só que a gente percebe que a notificação ela varia muito de município para município, né? Vila Velha, por exemplo, teve ali mais de 1.700 registros, a Serra teve só 25 registros, ou seja, acredita-se que existe ali uma notificação, por exemplo, no município da Serra. Nesse decreto que será publicado, nesse prazo, será definido quem recebe essas denúncias, até para que a gente tenha um controle maior de que essas denúncias estão sendo feitas e apuradas também? Exatamente, vai definir como vai ser feito essas denúncias para quem chega. Óbvio que vai ser em parceria com os municípios, não vai ser só a Polícia Ambiental e os órgãos de controle estaduais que vão fazer isso, mas a gente vai estabelecer quem vai receber as denúncias, como vai receber as denúncias, a partir daí para a gente conseguir aplicar, né, essas infrações e essas multas. Tá certo, então, secretário, muito obrigado por essa conversa, tá? É uma lei realmente que reforça, né, algo que já existia a nível nacional, mas agora mexe também no bolso desses infratores, essas pessoas que cometem crimes contra animais. É isso aí, Dudu.